noite, amigos. 18 horas e alguns segundos. Começamos mais um novo episódio do The Dealers, sempre contando aquele pedacinho da distribuição automotiva brasileira. Eu preciso que você siga o canal, que você dê um like, envie para os amigos esse episódio que eu tenho certeza que você vai amar. E hoje eu estou aqui com um amigo muito querido mais uma vez. Ele tem uma história longa de mais de 20 anos no setor automotivo. Eu vou ler aqui, ele é mestre em administração de empresas pelo Instituto Universitário de Lisboa e pela Fundação Getúlio Vargas. Estudou no Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa e hoje, apesar de ter passado por vários momentos na distribuição de veículos, na venda de veículos, etc., ele é diretor de uma concessionária Honda em Belo Horizonte, da Banzai, que é do Grupo Carbel. E seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Caporal. Obrigado pelo convite. Eu sinto muito em casa aqui, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Autoavaliar, por você, pela tua equipe. Realmente vocês revolucionaram o mercado de automóveis no Brasil. Então, para mim é uma honra estar aqui, viu? Muito obrigado. Eu estou muito feliz também, porque você tem origens, inclusive, nessa grande metrópole que é Vinhedo. Né? Tem história aqui também. Muito bom, muito bom. Me conta, quando você começou a trabalhar com veículos, foi numa loja de seminovos, é isso? Sim, comecei com seminovos e na época a gente não só vendia seminovos, como a loja tinha aquela famosa boca, né, que comprava e vendia carro zero. Não sei se você lembra disso. Tinha um sistema que chamava Correio de Veículos. Já ouvi falar. E tinha o Trelim também. Isso aí. A gente vendia o carro zero, saía igual um louco comprando. Às vezes vendia, o carro já ficava, na hora que ia comprar, ficava mais caro. Você recebia os fax? Você trabalhava com os fax? Peguei a época do fax ainda. Aí o pessoal mandava aquele tanto de carro e a gente saía anunciando e correndo, porque se perdesse o time da venda ali, não conseguia mais comprar no preço que tinha vendido ali, né? Então era muito legal também. Essa foi a minha experiência. Só na ponte. Na ponte, exatamente. Eu tinha até esquecido dessa expressão. Trabalhava na ponte ali, vendendo das concessionárias. Mas naquela época as concessionárias tinham uma grande dificuldade em vender carro, então elas recorriam a essas mesas todas. É interessante isso, porque nunca mais existiu dessa forma, né? Tem algumas variações ainda hoje, mas a loja de seminovos não vende carro zero, né? Assim, num volume que chegou a vender uma época. É porque eu acho que naquela época as concessionárias elas tinham talvez até menos agressividade na avaliação do usado em relação a essas lojas. Então, às vezes o cliente optava em comprar um carro zero numa loja não concessionária, né? numa loja de seminovos, porque às vezes ali ele tinha avaliação do seminovo melhor do que tinha na concessionária. E também tem muita questão do relacionamento com o dono da loja, e a pessoa já comprava carro seminovo há 2, 3, 4 anos, e aí quando ele pensava em um zero, ele ia na loja. Então, assim, tinha essas duas partes, né? Uma avaliação talvez um pouco mais agressiva, mais o relacionamento, e aí gerava uma venda de carro zero fora de uma concessionária. Mas hoje isso realmente tem... Porque tinha um esforço grande. Antes de ter o correio de veículos, que você falou, e o próprio Trelim lá, que eram os sistemas que se usavam mais, mas era um volume de fax absurdo que se passava, você pegava lá aquela papelada toda, tinha umas pranchetas, né? Tinha uma franga, tinha alguma coisa assim, que tinha um negócio assim, onde a gente ficava olhando aquilo ali e ficava tentando vender os carros zero para os clientes da loja mesmo, né? A gente então, se tinha uma demanda, também, né? Anunciava. Você recebia aqueles fax lá e anunciava. E também tinha uma... Mas anunciava onde? Anunciava jornal. Na época era muito impresso, né? A gente tinha os tijolinhos, né? Não sei se você lembra disso. Eu já ouvi falar. Tinha os tijolinhos. E então a gente tinha essa... Depois do fax, né? O correio de veículos ajudou muito, porque aí era mais online, né? Muita gente ficou rica desse jeito. Tinha lojas em Belo Horizonte e tem gente que quebrou 150 carros zero. Exato, e teve gente que quebrou com isso aí também, bastante na ponte. Deixando prejuízo na concessionária, inclusive. Sim.
Exato. E o contrário também. E às vezes com o cliente final que pagou o carro e não levou. Sim, e ao contrário. Concessionária que quebrou. Que quebrou e tinha vendido um lote para uma loja. Exato. Isso até vi mais do que teve o dois tipos. Então, foi um momento meio crucial das concessionárias, né? Que as concessionárias, inclusive, o lojista pagava antecipado o carro zero, é isso que você está falando, né? Ele falava assim, quais são os pedidos no mês, quais são os teus pedidos. Você acha que volta isso? Não volta. Acredito que volta. Não volta nunca mais, né? Não volta, não. As concessionárias têm se profissionalizado muito também na parte de seminovos. E eu acho que isso também, que era uma mola propulsora para esse mercado paralelo, hoje, até em virtude do próprio autoavaliar, que de certa forma trouxe uma avaliação mais justa para o mercado de concessionárias, eu acho que isso é uma das coisas que dificulta. Ainda existe, muito agora por causa do relacionamento, não mais por essa questão do usado. Muito interessante. Aí você saiu da loja de seminovos e foi trabalhar num grupo, que está até hoje. Estou até hoje. Quantos anos você está no grupo? Agora em outubro vou fazer 21 anos. 21 anos no Grupo Carbel. Entrou menino. Entrei menino. Pô, eu tô com 43, eu entrei lá na época com 22, 21. Porque agora eu faço 44 e 21 anos de grupo. Muito bom. Você hoje cuida de Honda no grupo, né? Sim. Então tem uma revenda Honda Banzai. Quantos pontos são? São 2 pontos. 2 pontos da Banzai. Mas antes você montou uma rede, ou ia montar uma rede nacional de veículos, de lojas de seminovos, né? Sim. E começou em São Paulo, Campinas, começou a ter Campinas? Não, Uberlândia e São Paulo, além de Belo Horizonte. Contagem, Belo Horizonte. É a Carbig. Carbig.com. Por que você acha que, assim... Eu vou revelar aqui ó, de primeira mão, e vai ficar registrado que esse é um sonho meu. Tá bom. Né? Não de eu ser o proprietário, eu não faço questão de ser proprietário, mas construir uma rede de seminovos no Brasil. Porque você parou para analisar que só tem de locadora. Né? Se você pensar, a maior rede talvez seja da Localiza, a segunda da Movida, talvez, a terceira da Unidas, mas as locadoras têm uma rede de seminovos. Sim. Por que as concessionárias não têm? Uma pergunta maravilhosa. Eu vou até estender, eu vou ampliar a sua pergunta. Amplia. Por que no Brasil não existe rede de seminovos? Não, mas tem das locadoras. Somente. Três. Três. Podemos considerar. Mas as concessionárias, que é o core business dela, né? Que a locadora não deveria ser o principal negócio vender carro, deve ser alugado, que chama locadora, né? Sim. Mas tudo bem, vamos deixar esse assunto de lado, vamos pensar na concessionária em si. Tá. Elas já tentaram se unir através da Auto Brasil em algum momento, mas efetivamente, assim, para o consumidor final, nem sabia que era Auto Brasil. Né? Por que não tem? O que você acha? E a Carbig foi uma precursora disso aí. Sim. É o seguinte, eu acho que hoje a nossa maior dificuldade em seminovo é transformar algo que é artesanal em linha de produção. Isso. Então, o que eu fiz quando eu assumi esse desafio em 2017? As concessionárias trabalhavam seminovos de forma independente, eram na época 4, 5 marcas que a gente representava, hoje a gente representa 11, trabalhavam de forma independente, e eu lembro que o panfleteiro saía no tapa com o outro no sinal do mesmo grupo. Era o panfleteiro dos seminovos da nossa Volks brigando com dos seminovos da nossa Fiat, no mesmo sinal ali, né? Um cliente que comprava um carro, que visitava uma loja de seminovos da Volks, do nosso grupo, ele queria comprar um Gol branco. Não tem. Mas eu tinha nos seminovos da Fiat. E o cliente ia embora da loja sem ter essa conexão entre lojas. Né? Então, nosso CEO... Sem querer fazer leilão, inclusive. Né? Sim. Entre vocês mesmos. Sim. Então, assim, como que começou essa questão de seminovos? Antes de 2017, o Pedro já tinha visualizado que 60% dos clientes que entravam no site das concessionárias do grupo iam para seminovos, clicavam na área de seminovos. Então, ele fez, antes de 2017, ele unificou o site. Então, na época chamava Big Usados, antes de Carbig. Não sei se você sabia disso. Não mas sabia. Era Big Usados. Então, a gente tinha o site do Big Usados. Mas ainda não tinha conexão entre lojas. Um cliente que ia numa loja... Mas o site do Big Usados era só um site, um marketplace, sei lá. Só um site. Não tinha loja física. Não tinha. Tá. O Big Usados era mais um slogan do que uma marca. Entendi. Né? Então, a gente não fazia um trabalho de marca com Big Usados. E aí, o que a gente viu? Em 2017, a gente falou, poxa, eu acho que
esse nome precisa de mudar, né? Que a gente decidiu fazer o planejamento para transformar numa marca independente das concessionárias, porque a gente também queria expandir. Então, você vai fazer uma expansão, expandir fora das concessionárias. Então, você ia fazer uma expansão de uma loja independente do Big Usados na época, né? Qual que era o marketing que ia cuidar disso? Era o da Fiat? Era o da Volks? Qual que é o CRM que ia atender o cliente? Era o da Fiat, o da Volks? Era o da Independente? Como que ia ser isso? Então, o que a gente fez em 2017? Unificou tudo. Unificamos. E aí nós unificamos. Aí nós criamos a mesa de avaliação. Autoavaliar. Com autoavaliar. Nós montamos um CRM unificado. Que claro. eles eram o cliente, no final das contas, é o cliente. Sim, né? Ele tem que ser o centro, né? Exato. Então, a gente tinha um telefone único. Então, a gente centralizamos a documentação. E aí, a gente, para centralizar a documentação, implantamos a primeira plataforma de BPMS no grupo para fazer uma gestão de documentação. Bacana. Né? Antigamente só tinha aquela questão de arquivo digital, mas não tinha a questão do fluxo digital. Né? Então, a gente digitalizou toda a parte de documentação, criamos um marketing próprio para a marca. Só para corrigir aqui, para explicar melhor para as pessoas que estão assistindo, BPMS, ajuda aí. Oi? Explica o que é BPMS. Então, na verdade, vamos resumir assim, é um workflow, né, para você gerenciar processos. Então, você você faz toda a parte processual, vamos dizer assim, de forma virtual, né? Então, aquela questão do documento físico. Isso, você automatiza os processos. Você digitaliza e automatiza os processos. Sim. Então, por exemplo, o despachante vivia dentro da nossa loja, parou de ir, porque ele tinha acesso a essa plataforma lá do escritório dele. Ele alimenta, você Ele pega. alimenta, exatamente. Claro. Você sabe onde é que está parado o fluxo. Hoje já ficou muito comum, mas em 2017 não era tão comum. Né? Então, eu trouxe isso, que foi até... foi a área que foi precursora para o grupo inteiro, inclusive, em utilizar um BPMS. Então, a gente unificou a questão da avaliação com a mesa, unificamos CRM, marketing e a parte de documentação, que a gente precisava também de centralizar isso. E o que é a diferença disso? Pô, Felipe, mas você não tinha CRM nas pontas das concessionárias? Tinha. Mas era o gerente olhando o CRM, olhando a preparação, olhando documentação, olhando tudo. E não olhando nada direito. Falar não olhando nada até forte, mas... E não olhando com o mesmo olhar, com a profundidade necessária. Então, quando a gente criou essas estruturas verticais, a gente conseguiu ter gestão para cada área. Então, tem uma gestora de CRM, uma gestora de documentação, uma gestora de marketing, gestor de mesa de avaliação. Não, eu sou mulher, não, gestora. Foi bem democrático. Porque a área de seminovos tem muito homem, né? Então, assim, a gente trouxe também um pouco dessa questão do olhar feminino, até porque um dos nossos objetivos no planejamento do Carbig é atingir mais o público feminino. 65% dos clientes eram um público masculino e 35% feminino. E uma das coisas que o Carbig vem trabalhando não precisa de uma mulher, de um homem ir com a mulher para poder olhar um carro. Para quê? A gente tem que quebrar um pouco isso. Né? Ela tem que ir lá comprar numa loja que ela sabe que vai dar suporte, que vai dar segurança para ela. Né? Por mais que às vezes a pessoa entenda um pouco menos que o outro, independente de ser homem ou ser mulher, mas tem que comprar numa loja e sentir segurança. Exato. Né? E no Carbig hoje a gente tem a cultura do sim. Não, então, mas vocês criaram o Carbig a partir, você estava falando da Big Usados. Como é que virou Big Usados para Carbig? Então, aí. Vamos lá. A gente já vai... Então, em 2017, eu assumi a diretoria de seminovos e a gente decidiu que o nome Big Usados não era um nome tão agradável, né? De ter, um Big Usado, né? Então, a gente viu que a gente precisava de ter uma nova marca, fazer uma nova marca, e a gente começou a... como é que vai ser o nome, né? Então, a gente já tinha um grupo que é o Grupo Carbel, já tinha o Big Usados, e a gente fez uma junção desse nome. Então, virou Carbig. Perfeito, né? Ficou ótimo. E aí, sabiamente, o Pedro, né, nosso CEO que já esteve aqui, falou, por que não coloca carbig.com? Nossa marca é chamar carbig.com. Para dar uma ideia de estar no digital mesmo. Exatamente. Ok. Então, a marca hoje é carbig.com. Não é só Carbig, carbig.com. Interessante. E aí vocês começaram a abrir lojas, certo? As lojas eram dentro da concessionária ou fora da concessionária? Ao lado da concessionária ou fora da concessionária? A gente já tinha lojas ao lado da concessionária. Chamando Carbig? Não. Que eram antigas, né, vamos dizer assim, Big Usados, né? Que eram aí vocês viraram elas para Carbig? Viramos todas para Carbig, uma identidade visual bem marcante, um padrão. E a gente tentou trazer também um padrão muito parecido com o carro zero,
E olha que na época o ticket médio não era tão alto como é hoje, né? Então mas mesmo assim a gente já estava enxergando que era necessário isso. Criar um processo igual a concessionária tem para atender o cliente, para cuidar do cliente. Sim. Né? Uma área de entrega técnica, carro com laço, com capa, igualzinho. Então, o que eu fiz? Eu procurei trazer toda essa bagagem que eu tinha de carro zero para usado. Para usados. Inclusive, pra você ter uma ideia, o carro usado hoje, o Carbig hoje tem uma área de qualidade, com todos os indicadores que uma montadora exige para uma concessionária. A gente tem hoje no Carbig com notas de NPS altíssimas. A gente chegou a bater 90 de NPS para carro usado, é muito bom, é muito próximo de um carro zero. Então, a gente tem um gestor de qualidade e uma cultura do sim. Né? O cliente que compra um carro no Carbig, ele vai ser atendido e vai ser acompanhado enquanto ele estiver dentro do período da garantia e estiver usando o carro. Então, e aí vocês abriram lojas aonde mais? Então, aí a gente abriu na cidade, a gente abriu na região metropolitana, a gente estava só em Belo já Horizonte. Independente da concessionária. Independente, então abrimos numa cidade vizinha que chama Contagem, abrimos algumas outras em Belo Horizonte, abrimos Uberlândia e em seguida abrimos São Paulo. São Paulo a gente já fez uma loja menor, mas como MVP, porque a gente sempre foi um grupo muito regional, a gente sempre dentro de Minas Gerais. Então a gente quis experimentar um pouco o mercado de São Paulo e a gente abriu uma loja no Auto Shopping na região do ABC. No Global, não foi? No Global, exatamente. Ótimo. Exatamente. E aí? Por que deu certo e o que deu errado nessa experiência? Legal. Bom, a experiência de sair ali da nossa região... E vocês tinham plano, só cortando já de cara, vocês tinham planos de ir para Recife, para Campinas, para outros lugares, para outros estados. Sim. Aí ia embora. Sim. Né? Quantas lojas vocês pensavam em abrir? Assim, A gente queria abrir inicialmente 20 lojas. 20 lojas. 20 lojas. Okay. Sendo ali 13 na região metropolitana e 7 fora. Pós-pandemia quase, né? Que época era? 21, a primeira loja que a gente abriu fora foi 22. Março de 2022 foi Uberlândia. Perfeito. Né? Então a gente abriu uma loja em Uberlândia e 3, 4 meses depois a gente abriu Santo André. E a gente viu um desafio grande que foi pessoas. A gente estava com tudo digitalizado para essa expansão. A gente conseguiu fazer um trabalho operacional muito bom com as lojas externas, mas a gente viu um problema muito sério em pessoas. Mas em que parte das pessoas? Da loja de carros usados, hoje falar, você tem a parte que faz a avaliação, a parte que faz a venda, a parte que faz a gerência, e aí você tem lá uma documentação, alguma coisa assim. Mas você centralizou tudo? Sim. Então, e aí? Bom, o mercado de carros usados, ele infelizmente, ainda, né, ele é um pouco, como é que eu posso usar uma expressão mais leve? Mas ele é um pouco prostituído, vamos falar. Essa palavra não é legal para falar no podcast, né? Essa aqui você pode cortar. Que pode, né? Mas pode. Mas é verdade, veja bem, vamos dizer assim, é pouco profissionalizado. As pessoas não têm uma atitude corporativa, não, elas são muito vulneráveis a fazer as coisas por debaixo do pano. Pronto, sim. E isso foi uma das coisas que a gente começou a enfrentar, né, nessa mudança, nessa expansão, que a gente viu que precisava de expandir com pessoas que já tinham a nossa cultura. Então você não mandou o pessoal de Belo Horizonte para cá? Eu deveria ter feito isso mais. Eu deveria ter... Eu errei, nós erramos em duas coisas, por exemplo, em São Paulo, que a gente fechou. Uberlândia hoje está bem, graças a Deus. Mas um dos motivos de fechamento da loja em São Paulo, a gente tinha que ter mandado mais pessoas daqui, né, da matriz, por mais tempo. Eu acho que a gente não conseguiu fazer bem esse processo de aculturar as pessoas no nosso padrão de trabalho. Porque o Carbig trabalha muito diferente do mercado, muito diferente. Em relação a processos, em relação à qualidade, em relação ao tipo de como vender. A gente tem uma F&I muito forte, então é difícil fazer as pessoas com pouco tempo entender como ter essa cultura do F&I no carro usado. Né? Então a gente enfrentou as dificuldades e eu acho que um dos grandes erros foi levamos gente da matriz, mas com prazo já muito curto para retornar. E aí a gente ficou muito vulnerável. Quando retornou, já tinha uma pessoa treinada, essa pessoa sai.
E aí você fica sem sabe? ninguém. Exato. Então, mas não foi, ó, no mesmo momento que vocês tentaram fazer isso, e depois você vai me contar por que não foi para os outros estados também, que deve ser o mesmo motivo, mas a Cavac tentou. Sim. A Cavac tentou num outro estilo, né? Num lugar, as lojas de vocês tinham uma cara voltada para a rua, não importa se é no auto shopping ou não, mas tem uma vitrine. Sim. A da Cavac era sem vitrine, a vitrine era só digital, né? Por isso que chamam dealer digital, né? Vocês eram Phygital, Sim. né? Carbig.com, mas era Phygital, sim, né? sim. Por que você acha que a Cavac também não deu certo? Porque você, na mesma época, estava tentando a mesma coisa que eles. Bom, eu acredito que a Cavac não deu certo, porque o formato de venda dela é muito diferente do que o brasileiro está acostumado. O brasileiro tem muito essa questão de ainda experimentar, de pegar o carro, de dar uma volta, de levar no mecânico, de ter um atendimento rápido, de ter um atendimento mais informal. Mas aí você está indo ao contrário. Você falou antes que o mercado é um mercado que não é corporativo, que as coisas fazem as coisas mais ou menos de qualquer jeito, não tem um processo bem definido. A Cavac tentou implantar esse processo. Uma coisa é você ter o processo interno bem definido. Outra coisa é você ter um processo de vendas muito burocrático. Muito burocrático. O de vocês era menos burocrático. Completamente. Nosso era brasileirado, porque a gente está aqui. Né? O deles é... Mas você não acha? Eu vou te atrapalhar o tempo todo, tá? Não, ótimo. Assim, essa discussão é uma delícia. Eu adoro ela. Essa discussão eu já fiz milhões de vezes lá dentro. Então você não acha que também o problema da Cavac foi um problema de gente? E assim, de implantar uma cultura, de ter pessoas treinadas, etc. Porque esse é um problema universal, né? Esse é um problema de todos segmentos, de todo mundo, tal, não sei o quê. Mas quando você vai replicar uma rede, né, que você vai expandir, né? Porque eles alugaram espaços em shopping centers tradicionais no Brasil inteiro. Sim. Eles iam abrir para o Brasil inteiro e tal. Então saíram de 0 a 1.000 pessoas da noite para o dia, assim. E aí, meu amigo, o problema é gente também. Sim. Porque, de uma maneira ou de outra, eu acho que o consumidor está querendo comprar no Phygital sem muito estresse, sem muita coisa, assim, ele não fica negociando desconto. Eu acho que o nosso modelo tradicional, ele existe, o pessoal gosta de pegar o carro e levar no mecânico, mas desde que eu tenha uma garantia bem sólida, que funcione, né? Tal, ele não se preocupa tanto com isso. Eu não sei, eu estou aqui fazendo devaneios para ver se você me conta o que realmente é a verdade. A gente achava isso também. Tanto é que quando a Cavac veio, a gente olhou e falou, sensacional, sensacional. Mas quando você vai numa loja, que o cliente não pode andar no carro, que o cliente tem que fazer todo um processo olhando para um computador, para depois de 40 minutos ver o carro. Né? Então, primeiro ele vai passando por todo aquele processo Cavac né? Põe um crachá, começa a entrar na loja, aí primeiro vai para o computador, aí depois... os vendedores não eram vendedores tão especializados, eles eram vendedores mais demonstradores de carro do que vendedores, né? Não estou falando que está errado, está certo, mas eram a aposta dela, né? Para depois de 40 minutos o cliente vai lá e fala assim, deixa eu ver. Aí o cliente fala assim, eu quero dar uma volta, eu quero levar no meu mecânico. Não, aqui você tem uma garantia, você pode devolver com 7 dias e tudo mais. Eu acho que o brasileiro ainda não está preparado para isso. Né? Ela é uma empresa extremamente processualizada, capitalizada, honesta, correta, mas eu estou falando do processo de venda na ponta. Isso, o brasileiro ainda gosta de chegar, gosta de pegar. Tem praças no Brasil, né, que às vezes a pessoa exige ali um conhecimento técnico maior. Né? Todo mundo gosta de ter um vendedor com conhecimento técnico, mas tem umas praças, eu acho que em São Paulo, às vezes até o paulistano tem um pouco mais, deixa que eu mesmo me viro aqui. Mas você pega Belo Horizonte, é impressionante assim, como é que o mineiro gosta dessa questão do atendimento, de estar ali ao lado, de estar conversando, de estar entendendo, sabe? Eu acho que isso, na minha opinião, faz diferença. Foi um limitador para a Cavac crescer mais, porque ela tinha tudo para crescer. Eu acho que ela também não esperava tanto o custo do Brasil, o que ela agregou de serviço no carro para vender. Eu acho que tornou o custo do carro dela muito alto, né? E eu não estou falando para não preparar bem um carro, mas eu estou falando que tem coisas que são mais necessárias que as outras e o carro usado. Então, mas como é que você lidava com isso na Carbig? Assim, qual é a diferença básica do processo?
do teu processo. Do processo de venda? Eu queria chegar na cabine e queria levar o carro para o mecânico. Podia. Você tem total abertura, a gente leva o carro na casa do cliente, a gente leva o carro no mecânico do cliente, o cliente já chega, já tem acesso a todos os carros. Já é assim. Já é assim, ela nasceu assim. Nasceu assim. Então, se você vai numa loja, não acha o carro que você quer, que está numa outra que eu tenho, o próprio consultor pega o cliente e leva até outra loja, né? Um carro com ar-condicionado. O cliente vê o carro, volta. Então, assim, Então, um serviço mais personalizado, menos processual, assim, menos travado. O cliente de carro usado ainda Mas tem medo. isso você não acha que colabora para prostituir o mercado? Acho. O que você está fazendo? Assim, botar o cliente dentro do carro do vendedor, ou num carro que o vendedor está conduzindo para levar numa outra loja. Sim, assim, esse é um risco que a gente vai correr sempre. Né? De perder o controle de algumas coisas. Carro usado, não tem jeito, carro usado é carro usado. Mas carro novo é carro novo. Eu sei, mas o carro usado, se eu falar que esse carro tem, por exemplo, numa avaliação, se um avaliador lá no Piauí fala, olha, a embreagem desse carro está com problema. Tá com problema. E aí? Então está com problema. Tem que acreditar. Se ele falar, olha, troquei a embreagem toda. Então, mas na venda? Eu tenho que pagar. E na venda? Na venda é idem. Na venda, um vendedor... Você sabe o que acontece hoje quando um vendedor... Olha que interessante. Quando um cliente hoje sai de uma loja para olhar um carro numa outra loja, eu tenho uma conversão 30% maior e uma margem 25% maior. Sabe por quê? Por quê? Porque no trajeto, o vendedor faz relacionamento com o cliente. É impressionante. É claro que também tem um outro fator, que o cliente está indo lá ver o carro que ele queria. Né? Então, ele chega na sua loja e fala, eu quero um Renegade verde até tantos mil quilômetros. Falou, eu tenho na outra. Fala, pô, então vamos lá. O carro, agora ele falou, esse é o meu, eu vou ficar com ele. Esse trajeto aí de meia hora, uma hora, ali começa a ter um bate-papo, que era inclusive para acontecer sempre, mas que muitas vezes não acontece. Cria uma intimidade. Cria um relacionamento, começa a falar. Pronto, cria um ponto de contato. Eu concordo com você, assim, a gente tem vários países dentro do Brasil, jeitos diferentes de tratar, de se relacionar culturalmente, né? Então, sei lá, o gaúcho é diferente do cearense. Ponto. Tá, concordo com você. Né? Para não ficar tão próximo do paulista e mineiro. Mas, mas, olha, assim, por exemplo, tem uma operação que ela não é só na França, que é da Aramis Auto, que é do Grupo Stellantis e tal. Eu cheguei a apresentar para você, chegou a ver isso aí? Sim, a gente estudou muito Aramis, Cazoo, Carvana. O Aramis, ele vende os carros sem o cliente ver, sem fazer o test drive, vendeu 100 mil carros no ano passado, sem fazer nada disso. Mas tem vendedor no telefone, não é call center, é vendedor de carro. Então é o vendedor de automóvel que ele fica lá no WhatsApp, no telefone, com o cliente, trabalhando aquele cliente e tentando pegar um sinal daquele cliente. Vou falar o processo. Ele pega um sinal, né? E aí 85% depois que pegou o sinal, converte. Tá? Morreu ali. Né? Às vezes ele troca de carro. Às vezes ele escolhe um outro carro. Até aí tudo bem. Mas ele não vê o carro, não faz o test drive, não faz nada, só vai lá retirar numa loja. O processo todo é digital. Por que você acha que no Brasil isso não funciona? Vamos lá. Bom, primeiro que a gente está num país que a gente não tem tanta segurança jurídica como consumidor para uma compra dessa e depois uma possível devolução. Para você ter uma ideia, empresas como a Aramis... A própria Kavak sofre a maior parte dos problemas de pós-vendas. Né? Sim, e vai continuar sofrendo. Você pega, por exemplo, a Aramis. A Aramis, a gente tem a Cazoo, a gente tem a Carvana. Isso. Muitas delas, em países desenvolvidos, tem inclusive um programa que você pode ficar 30 dias com o carro ou rodar 1000 milhas e ainda pode devolver. Não, e ela passa 100% dos carros, mesmo esquema que a Kavak, ou que outras desse tipo, num centro de reparação. Exatamente. 100% dos carros antes de entregar o carro. Então ela já sabe que carro ela está entregando. Exato. Se na Kavak o centro de reparação está mal, está melhor ou está pior, isso é cada um. Mas todas elas fazem esse processo. Sim. Na Carbic faz esse processo? Faz. Você tem um centro de reparação? Não, a gente não tem um centro. A gente digitalizou toda a preparação. Antigamente isso era muito descentralizado. Cada gerente ali tinha uma autonomia para fazer algumas coisas. E aí o que a gente fez? A gente digitalizou,
A gente tentou centralizar, abortamos. Então, o primeiro passo nosso é digitalizar. Então, o que a gente conta? O que eu tinha antes? Quantas baterias que eu troco no mês? Não sei. Quantos para-choques que eu pinto no mês? Não sei. Quantos pneus? Quantos pneus que eu troco? Então, a gente não tinha isso, porque era descentralizado, cada gerente. Então, o que a gente fez? A gente digitalizou. Nessa digitalização, uma das coisas é um double check, como que foi avaliado no autoavaliar. Então, a gente tem uma API com vocês. Então, eu pego lá. Tem que gastar R$1.000, trocar E chega na hora peça A, B, C ou D. Então, ali já vira como se fosse uma ordem de serviço. Eu pego os dados do autoavaliar. Acontece isso. O cara fez a avaliação do carro, falou assim, esse carro é R$1.500, a gente repara ele e fica pronto para vender. Aí chega lá, bota para dentro e fala assim, não, essa não é R$1.500, não, é 5. É só na Europa que acontece. Só na Europa. Acontece. E nessa digitalização, a gente está conseguindo entender esses desvios. Aí não estou falando de desvio só de má fé. Não, né? Então, errou a avaliação. O perito na ponta errou. Ou o avaliador da mesa errou. Ou o preparador também errou. Então, a gente tem essas 3 pontas que, com a digitalização, a gente consegue monitorar e auditar. Então, hoje, toda avaliação, por exemplo, que eu tenho no autoavaliar, ele já entra no meu sistema como se fosse uma ordem de serviço com o que está lá já pré-definido ali pelo avaliador. Pintar um para-choque dianteiro, um martelinho de ouro na porta. Ok? Então a gente digitalizou isso. Inclusive, quando a gente começou a expandir, a gente não estava com isso pronto. Isso foi uma das coisas que fez muita falta, essa digitalização da preparação. E nessa digitalização, a gente tem itens obrigatórios. Então, a gente tem questão do óleo, questão do filtro, questão de... Tem um checklist lá de 40 itens que a gente olha, principalmente coisas que afetam a segurança, né? Que envolvem segurança. E essa digitalização, por que foi importante a gente fazê-la antes de fazer a central? Quando a gente começou a querer construir a central sem isso, falou, quantos mecânicos que eu tenho que ter? Quantas baterias que eu tenho que ter no estoque? Quem é o comprador dessas peças aí? Quantas homocinéticas? Exato. Então, Mas sai do estoque da concessionária essas peças? Também. Aí a gente tem também a compra dentro da concessionária, prioritariamente dentro da concessionária. Um dos orçamentos tem que ser dentro da concessionária e mais 2 fora. Então, isso é uma premissa depois que a gente fez essa digitalização e essa centralização. E outra coisa que a gente também tem com isso, a gente começa a medir o SLA. Então, qual que é o tempo que emitiu a nota? Até o tempo que o carro fez o checklist, até o tempo que o carro saiu para o fornecedor, que voltou para o fornecedor, check-in, check-out. E eu meço isso. Então, eu começo... E que horas que ele foi fazer a foto. Então, eu consigo também medir, inclusive, performance do fornecedor. O fornecedor de mecânica A entrega o carro com 5 dias e o B entrega o carro com 3 dias. Claro. Faz as mesmas coisas. Então, essa digitalização, eu consigo amanhã definir quantos mecânicos que eu tenho que ter na minha central. Eu consigo definir quanto que eu tenho que ter de estoque mínimo de cada item, de pneu, de bateria, né? Eu não sabia quantas... Então, você criou uma oficina... Hoje existe uma central? Não, hoje não existe uma oficina centralizada. Física. Não. Existe somente hoje a preparação. Hoje o gerente continua fazendo dentro das oficinas homologadas. Tá, certo? E colocando tudo no sistema. Tudo dentro do sistema. Sempre cruzando com o autoavaliar. Né? Então, assim, nós tivemos um caso, por exemplo. Um desvio de valores do que estava no autoavaliar, o que foi feito. Isso. Aí fomos olhar lá, um para-brisa trincado. Ninguém viu. Não estava. A gente foi no autoavaliar. Não tinha. A gente está usando o celular A gente até melhorou depois disso, a qualidade dos celulares. Foi mais motivo, a gente hoje tira foto. Com o Cardemed hoje ele acusa, tá? Pois é. O Cardemed acusa. Então, mesmo que se passar por alguém, ele não deixa passar. Isso é uma das grandes vantagens, porque assim, quando você está com o olho nu, só do avaliador, né, é natural que algumas coisas, né, ele está com... Às vezes é um dia de muito movimento, ou coisa assim, que não pegue. Sim. Agora, a câmera do celular pega tudo. Sim. Com uma inteligência artificial por trás, fica poderoso. Mas sabe quando você começa a valorizar mais o car damage? Quando você começa a medir. Então. Porque quando você não mede... Não, parece passou batido um para-brisa trincado. Como que eu vou saber? Só vou saber se eu tiver isso digitalizado. Exatamente. Entendeu? Então, essa digitalização hoje não foi o nosso primeiro passo para... Nosso próximo passo é sim criar uma central de preparação e aí ter um padrão melhor de preparação, né? Então hoje eu tenho um padrão de operação, mas não da preparação. Entendi. Entendeu? Tem um checklist de toda loja tem que fazer o mesmo, seguir o mesmo checklist, mas um vai na oficina, outro vai na outra, né? Alguns fazem dentro da concessionária, então a gente quer depois centralizar, mecânico próprio. E vai abrir as 20 lojas ou não vai? Vamos. Vai? Sim. Quando a gente foi fazer o projeto de expansão, né? A gente... quando começou em março de 2022,
a gente estava exatamente na fase onde, além de todos os problemas de uma expansão, de um carro usado, né? A gente estava na fase de queda de preço de carro usado. Né? Então você compra no valor, vai no outro. Então isso também influenciou muito. Muito. Né? Influenciou todo mundo que tinha estoque grande. Né? Exato. É terrível. E tracionar isso não foi muito fácil, porque você com uma loja nova, você com custos de uma loja nova, os nossos grupos hoje... E os preços dos carros derretendo. Preços derretendo, e o grupo de concessionárias hoje no Brasil, a grande maioria trabalha muito em curto prazo. Né? A gente não tem muito essa visão de médio e longo prazo, é uma característica do setor. Né? Porque a concessão traz essa cultura, né? Exatamente. A concessão traz isso. Então, como você vem de um grupo de concessionárias, é muito esse negócio assim, bom, eu já tenho a bandeira, né? A bandeira por si só já tem um nome e já começa a vender no dia seguinte. Né? Então, a gente fazer esse trabalho para desenvolver uma marca de seminovos, muito mais lenta. Ela é muito mais lenta. Né? Então, a gente decidiu até, na loja de São Paulo, a gente decidiu reposicionar nossa estratégia de crescimento para ficar dentro do estado. Então, a princípio, a gente tem a nossa estratégia agora está crescer dentro de Minas Gerais. Crescer dentro de Minas Gerais. Então, fazer aquele efeito caracol. Né? Então, vamos pegar onde o nosso nome é mais forte. Então, o nosso nome é muito mais forte no raio de 100 km do que no raio de 300, do que no raio de 500. Isso. Então, a gente vai crescer um efeito caracol que é muito mais saudável. Tem a questão também de impostos, né? Em Minas Gerais, que também favorece um pouco o nosso negócio. E a gente já tem um grupo muito antigo, são 55 anos de grupo. Então o grupo é conhecido num raio um pouco maior, né? Então a gente vai trabalhar isso. E de repente você foi para uma marca. Virou diretor de marca. Sim. Né? Mas não abandonou os usados, né? Não, eu amo carro usado, né? Acho que o trabalho no Carbig é um trabalho muito prazeroso. Eu acho que ele deu oportunidade, até do Felipe como profissional, de ficar muito 360, sabe? Porque o carro usado, você que fabrica, você que prepara, né? O fabrica entende-se, né? Você tem que comprar, você que prepara, você que precifica. A gente montou uma estrutura de price muito robusta lá dentro. Isso eu acho que é um grande diferencial do Carbig também, é a estrutura de price. E que leva 2 anos para poder você conseguir fazer esse pricing começar a falar assim, agora a gente está indo para o caminho certo. Né? O imediatismo ali também sempre falando mais alto, sabe? Nossa, a gente está com uma área de price, a gente teve que estruturar muitos dados para poder essa área de pricing conseguir trabalhar. Então você fica quase 1 ano estruturando dados para depois a área de price começar a enxergar. E aqui a gente está entrando para o 3º ano de pricing lá no Carbig, e a gente está vendo hoje sim um trabalho muito, muito consolidado. E eu até falo que hoje, né, com essa falta de carro usado momentânea que a gente está vivendo, se a gente tivesse nesse momento, talvez... Com as lojas, a gente estaria num cenário diferente, a gente talvez não teria abortado essa operação de São Paulo, que também foi MVP, foi uma loja pequena, uma loja a gente fez, né, bem controlada em relação a custos e para testar o mercado de fora. Então, assim, a gente viu que essa área de pricing hoje que a gente tem é um divisor de águas no nosso negócio. E hoje o Carbig, graças a Deus, está pronto aí para voltar a essa questão da expansão. Que legal. Eu acredito que mais aí para 2025 a gente já deve começar a voltar com esse plano das 20. Muito bom. E então, mas me conta então, como é que é enfrentar uma marca nova, que não é tão nova, a marca não é nova, é novidade para você nesse momento, certo? E esse desafio novo, como é que você está encarando isso aí? Porque não é o melhor momento da marca, inclusive. Né? Ela passou por... É divertido isso aí, porque você vê as marcas japonesas, né? E as 2 mais tradicionais, que são Toyota e Honda, né? Elas sempre se adequaram a ter oferta igual, parecida com a demanda. Era tudo mais ou menos controlado, não se falava muito em desconto, não se falava... Era tudo assim, redondinho. E ressalto, até que a gente estava conversando um pouco antes sobre isso, que a rede Honda nunca ligou muito para carro usado. Não era uma coisa assim, porque não precisava também, né? Assim, o produto se vendia na tabela, tinha aquela clientela leal, fixa, né? Que já trocava por outro Honda e pronto. Né? E esse momento agora está meio mais
vamos dizer assim, turbulento, vamos dizer assim. Não tá, existe um reposicionamento, existe... Me conta aí. Bom, vamos falar que está vivendo um momento diferente, né? Diferente, isso, boa. Bom, falando da transição primeiro, né? Eu comecei minha carreira no seminovo, mas eu naveguei 14 anos com carro zero, né? Tanto no varejo quanto venda direta. Então, carro novo para mim, inclusive eu gosto muito de trabalhar com carro novo, né? Quando eu voltei, deu aquele prazer que estava adormecido ali, né? Aquela chama voltou a acender. Mas não é só carro novo, né? Porque acontece o seguinte, quando você entrar na concessionária, aí você tem 4 lojinhas para cuidar, né? Venda de novos, peças seminovos. Aí você coloca os agregados aí, acessórios, mas ali você tem 4 departamentos já de cara que normalmente você não teria numa loja de seminovo. E é muito bom, porque eu precisava também de resgatar um pouco quando a gente vai para o seminovo, a área de serviços, a área de compras, o mindset é completamente diferente. Né? Então, é reprogramar novamente o mindset. Eu vim da marca Fiat, trabalhei também com Hyundai, trabalhei com Jeep. Inclusive, quando eu estava na venda direta, eu fiz um processo de unificação dessas 3 marcas na parte de vendas diretas lá no meu grupo. Inclusive, isso foi até o que me projetou para os usados. Quando eu fiz essa unificação, e deu muito certo, a gente chegou a ser primeiro Jeep, primeiro Hyundai Brasil em vendas diretas durante alguns anos, porque a gente fazia um trabalho muito sólido. Quais marcas que tem o grupo hoje? Tem Honda, Hyundai, Fiat, Nissan, Fiat, Volkswagen, Audi, Renault, BYD. Tem mais, estou esquecendo. Triumph, não. Não. Moto, não tem? Não. Não tem nada de moto? Não. Falei Renault, falei Nissan, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Jeep, Ram. Acho que está faltando uma aí. Mas tem bastante. E tem Carbig. E tem Carbig, né? .com. Tem uma corretora também, muito boa, que se digitalizou também. Tem uma agência. Tem uma agência de marketing digital, sim, muito boa. É uma locadora com mais de 5 mil carros, que é a Usicar. Então, o grupo ele diversifica muito também, né? E esses negócios são diversos, mas eles têm uma sinergia muito grande. Locadora com carro usado. Hoje, o Carbig, por exemplo, é a loja de seminovos da nossa locadora, né? Tanto para o atacado, da venda atacado, quanto varejo, né? E trazendo um pouco essa questão que a gente falou no início, sobre por que não existem redes de seminovos. Por quê? Você vê a grande... Não, e assim, não tem, né? Porque eu vou te falar, o desafio é transformar o analógico em digital, e acho que esse desafio, que é o que a gente vem construindo, né? Então, é realmente muito difícil. E as locadoras, hoje, qual é a locadora que vareja carro hoje? Olha a oportunidade que existe no mercado. Só tem 3 que varejam. Só tem 3. Realmente, né? E você vê locadoras até grandes. De 20 mil carros, 30 mil carros, não conseguem varejar o carro usado como deveria. Não. Vareja, mas assim, de uma forma mais artesanal ainda do que às vezes eu acho que aquela que tem já o rentacar, né? Ela tem o rentacar. Ela tem as lojas já estabelecidas. Talvez tivesse mais facilidade. Mas mesmo assim eu conheço, agora estou lembrando de várias que tem rentacar e não varejo. Porque o mercado, essa profissionalização, essa digitalização do mercado de seminovos, ela não é tão simples. Vocês vieram nos ajudar muito em um dos pilares, né? E a gente também viu um outro problema. Aí você vê startups que falam assim, compra, vende o seu carro em 30 minutos e tal. Eu não estou criticando, acho um trabalho fantástico, uma ideia fantástica. Mas qual que é o problema? Elas têm aquela pontazinha ali do iceberg, vamos falar assim, né? Compra, vende, tá tudo bonito, loja em tal lugar, loja num monte de supermercado, num monte de shopping, tal. Não estou falando da Cavaco, estou falando de outras pequenas que foram abrindo, recebendo aporte. Não, tem outros que foram grandes até. Sim. Assim, foram grandes em aporte. Sim, foram grandes em aporte. Mais de 100 milhões de reais. Mas na hora que você pega ali, né, a parte do submersa ali do iceberg, aí você vai olhar a questão de uma estrutura de documentação você não tem, uma estrutura de CRM você não tem, uma estrutura de marketing até tem, mas uma estrutura de avaliação, né, de uma mesa do robusto, um canal de repasse forte. Que né? É fundamental. Hoje o Carbig, a gente profissionalizou ainda mais o nosso canal de repasse, junto com vocês, no ano passado, e a gente tem crescido margem, crescido venda, vocês estão acompanhando, porque a gente faz tudo via autoavaliar. Mas a gente entende que ter só a ferramenta do autoavaliar também no repasse, sem ter
O processo por trás. Um processo por trás impulsionando, a gente está perdendo o negócio. Claro. Né? Tá. Então, eu vejo que essas startups que vieram de compra e venda de carro trabalharam muito forte aquela questão da pontinha do iceberg. Todo mundo vendo, achando bonito, loja bonita, container, não sei o quê. Boa. E quando começou a ter um pouquinho de volume, começou a não entregar. Claro. Né? Eu mesmo, né? Claro que eu não vou citar o nome, mas eu comprei um carro numa startup dessa. Para testar. E aí, preencheram o documento errado. Daí tudo bem, acontece comigo, acontece com todo mundo. Só que eu levei 5 meses para pegar o documento novo. 5 meses? 5 meses. Então, por quê? Porque não tinha uma estrutura. A gente ligava, não sabia com quem falava. Fulano era uma menininha lá. Pô, mas vocês estão falando do Brasil inteiro aqui, vocês receberam não sei quantos milhões. É só aquela menina que está cuidando dessa parte do documento. É divertido porque assim, na Alto Avaliar, a gente vende, hoje está vendendo mais de 20 mil carros por mês, né, transacionando. E eu brinco que são 20 mil carros com problema. Não são exatamente carros com problema. Eu entendo. Mas é assim, carros que as concessionárias em algum momento não quiseram vender no showroom, não quiseram vender no varejo, quiseram vender no atacado. Sim. Por vários motivos, né? E a gente não tem pós-venda. É bom isso. Primeiro, grande parte, a atuação dos concessionários. Né? Assim, de fazer um anúncio de acordo com o veículo e tudo mais. De 20 mil carros por mês tem problema. Claro, nós temos pós-venda? Temos pós-venda. Mas assim, é muito pequeno em relação ao volume. A gente conseguiu se estruturar junto com vocês, junto com as concessionárias, para fazer um trabalho o mais suave possível. Sim. Né? Que desse menos ruído, que desse menos confusão lá na ponta. Porque eu brinco assim, o coitadinho do comprador, do lojista que está comprando o carro das concessionárias, né? Porque o cara vai lá, olha o carro online, não vai ver pessoalmente muitas vezes, né? A maioria das vezes não. Manda lá o lance, fica esperando para ver se ganhou. Olha o processo. Né? Ganhou, paga na frente, paga antecipado e fica esperando para receber um produto que ele imagina que tenha sido igualzinho ele viu. E às vezes não é. Né? E às vezes tem alguma coisinha para fazer. Né? É normal isso. Mas e tem que estar escrito isso no anúncio. Não é? Mas você vê que uma parte bem vulnerável da coisa é o comprador. Sim. Né? A gente cuida muito dele. Tem um departamento aqui, acho que tem uns 30, 40 pessoas, só de experiência do comprador. Né? Cuidando dele, fazendo onboard, treinando, vendo e tal. E a gente conta muito com as concessionárias, né, que são os principais vendedores do nosso B2B, para fazer um trabalho de anunciar corretamente o produto, né, e depois dar um mínimo de atendimento para esse cidadão, para ele voltar a comprar. Sim. Né, porque, diferente do varejo, a compra no atacado é recorrente. Sim. E é de volume. Sim. Né? Se eu mato aquele cliente, atendo mal, não trato bem o comprador e tudo mais, ele para de comprar de você. Sim. Né? E as concessionárias parece que muitas vezes não se atentam para isso. Vocês trabalham muito bem isso. Sim. A gente criou uma gerência de atacado, né? Então, assim, a gente tem dentro do atacado pessoas, né, que a gente chama de vendedores de atacado, entre aspas, impulsionando as pessoas que visualizaram a plataforma Avaliar, que deram, de alguma forma, algum lance que às vezes foi abaixo ali do inicial para poder falar um pouquinho mais do carro, falar, deixa eu te mostrar. Um insight sales até ali, mesmo fazer vídeo do carro ali para aquele comprador. Então, assim, isso mudou o nosso jogo. Cuidar do comprador. Exatamente. Não é só ficar empurrando o carro. Não. Mas cuidar. E eu escuto justamente o contrário, sabia? Fala assim, lojista tem de monte. Pois Esse cara aí comprou, o outro vem comprar. Mas não é assim, gente. É que nem consumidor. A gente vende 2,5 milhões de carro zero por ano aqui. Tá, tem bastante. Sim. Né? Não sei, nós fizemos, mas você não trata bem esse cara? Trata. Por que não trata bem o lojista que vai comprar outro carro de você mês que vem? Sim. Ou mais 2 esse mês? Indica também. Indica também. Ele também indica. Por incrível que pareça, ele indica. Lá não dá problema, o pessoal atende bem. Exatamente. Eles falam muito isso. A gente tem muita elogio também na nossa central de documentação, porque também é um dos pilares, né? Não, sim, fundamental, né? Fundamental. E às vezes a gente tem problema com IPVA, multa, etc. Fala, gente, isso não tem discussão. É um processo administrativo. Quem tomou a multa, com certeza não foi o comprador. Né? Sim. Alguém tem que ser visualizado antes da compra. Né? Porque a multa foi de 3 meses atrás, 2 meses atrás, aparece, e tem que pagar. Não tem discussão. Né? A gente criou um processo aqui dentro, inclusive, que se o cara montar a documentação toda, pagar a multa e mandar o reembolso para a gente paga. Entendi. Depois a gente vai atrás de quem anunciou, porque para adiantar o lado aí, porque o cara não tem culpa. Né? Como vai saber? E isso é uma dor muito grande, né? A questão de documentação, a gente tem trabalhado insistentemente. Só para você ter uma ideia, nós
no nosso setor de documentação, faz a gestão de 33 mil tarefas mês. 33 mil tarefas divididas em 10 processos. Então, você tem o processo da compra, processo da venda, processo... Então, são 33 mil tarefas mesmo. Então, você imagina, tarefa assim, alguém fazendo alguma coisinha para documentação. Seja o despachante, seja dividido em 10 processos, né? Que a gente criou, é o que eu falo da transformar o artesanal em linha de produção. Isso. Então, só na documentação a gente tem 10 esteiras de produção. Olha só. Né? Então, dentro dessas 10 esteiras, a gente tem 33 mil tarefas. Então, assim, isso não é para amador. Então, uma loja, quando fala assim, eu vou crescer, põe dinheiro aqui que eu quero crescer. Seminovo, o buraco é muito mais embaixo. Mas é muito mais. Por isso, às vezes, você vê que muitas vezes não é o dinheiro que vai fazer uma rede de seminovo crescer. Não é. Isso é fato. Você pode falar assim, eu vou colocar 10 bi. Não adianta. Se você não começar com alicerce, estruturação de processo, digitalização de processo, manualização, ter os pilares. Né? Você acha que dá para centralizar tudo num lugar só? Dá. Para o Brasil inteiro? Dá. O que você pode fazer é... Mas você tem Detrans diferentes, você sim, tem... Sim. O Brasil é um pouco... assim, a gestão é centralizada. Tá. Né? A gestão. Por exemplo, em Uberlândia. Eu tenho lá um administrativo na minha loja, com um despachante local, ok? Porque é importante, principalmente... Mas eles alimentam o mesmo sistema, está na mesma esteira. Está tudo digitalizado. Mas tá você tem alguém lá em Belo Horizonte que controla Sim, tudo. por exemplo, quem faz pagamento de multa? Não é o cara lá de Uberlândia, é Belo Horizonte. Entendeu? Quem faz quitação de financiamento? É Belo Horizonte. Então, a gente, quando tem essa gestão centralizada, claro, você vai precisar da ponta, sim. Mas a gestão mesmo, ela é toda... Quem moe a carne mesmo, a ponta acaba mais imputando do que fazendo o processo. Claro, entendeu? Perfeito. Isso. Então, inclusive lançamentos de notas fiscais, de reparação, por exemplo. Essa nossa central de preparação, né, que não é uma central física, né, mas ela eu tenho profissional... Uma gestão de preparação. Gestão da preparação, ele fica ali. Qual que é a função dele? Analisar desvios e SLA. Então, desvio de valores e desvio de tempo. Então, ele fica ali. Esse é a nossa V1. Tá? V1. Então, ele fica olhando o seguinte. Já emitiu nota e o carro não fez checklist. Já fez checklist e o fornecedor não buscou. E agora a gente está passando também para que o fornecedor tenha acesso à digitalização, porque ele já recebe gatilhos automáticos. Então, a gente quer trabalhar sempre com gatilho automático. Emitiu nota, emitiu checklist, já colocou no checklist quem que é o fornecedor, né? Quem que é a mecânica, a oficina mecânica, ele já vai receber lá um disparo no WhatsApp dele e falar, tem que buscar um carro lá na Carbig, endereço tal. Né? Então, a gente está nesse processo também, a nossa V2 é criar gatilhos automáticos. Então, a gente está... Eu ouvi outro dia, tem um amigo meu que tem loja lá em Portugal, acho que você conheceu ele, o Saulo. Acho que eu já fiz uma reunião com ele, com você. Então, ele fala assim, eu trabalho com 3 oficinas, o volume dele é baixo, mas eu só mando o carro para a oficina depois que ele me entrega. Então ele já sabe que ele tem que preparar rápido, me entregar rápido, senão ele não recebe outro. Pois é. Né? Ah, entendi. Ele faz um... É claro, eu só mando, se você só trabalha um carro de cada vez. Entendi. Você manda um carro, eu não mando outro. Senão vai ficar na fila aí. Vai ficar na fila aí, eu mando para outro. Né? Então, se você trabalhar rápido, você recebe outro. É interessante isso. E tem outro desafio também nessa digitalização, porque olha só para você ter uma ideia do Carbig. Porque às vezes você pode, só concretar, eu fico imaginando a digitalização, você tem lá uma fila de 10 carros na mesma oficina. E tem outra oficina que está com um. Sim. Entendeu? Mas por que tem 10 nessa e um naquela? Né? Porque você está travando aqui todo o processo. Porque quando você não tem isso de forma digital, você não consegue enxergar. Não consegue enxergar isso. Consegue. E a gente tem outro desafio. Só para você ter uma ideia, um dia a menos de preparação são R$40 mil a menos de custo financeiro no nosso negócio. Um dia. Então, olha só que loucura. Quantas vezes que uma loja, uma concessionária, emite uma nota de compra de um carro usado e leva 2 dias para poder fazer um checklist? Olha, nós estamos falando de R$80 mil. 80 mil por mês. Então, você quer ver uma outra coisa que agora é o nosso desafio nessa digitalização? Você vai arrumar um para-choque. O carro vai ficar... Então, um para-choque que pintar, secar, são 2 dias. Vamos dizer assim, mínimo. Por que já não tem o fornecedor da roda buscando a roda para poder pintar? Porque normalmente não é o mesmo funileiro que faz a pintura das rodas. Por que não tem um capoteiro já arrancando o banco, enquanto ele está lá na funilaria, arrancando o banco para já fazer o estofamento? Né? Então,
a gente também tá trabalhando esse desafio para colocar o seguinte: se o carro está na funilaria, ele tem condições de fazer quais outros serviços paralelos? Pode fazer capotaria, pode fazer pintura de roda, pode fazer o que mais? Entendeu? Mecânica não vai dar, porque o carro está lá, enfim. Então, o nosso desafio agora nessa digitalização é isso. E vocês... Tá, eu achei bacana, Tomás. E por que não arrumar na concessionária? Então... Eu sei, assim, eu trabalhei em concessionária, fui concessionário e tudo mais, e eu sei do desafio que é isso, porque assim, não dá, mas eu vou deixar de atender o cliente final aqui, o cliente da minha marca e tudo mais para atender esse loja usado aqui, né? Eu já escutei isso. Eu falei assim, então tá, então eu vou botar um box só para usado, vou separar, criei um box, criei 2, criei 3, aí ficou assim, não, mas... E demanda de peças? Eu falei, o que tem a ver? Não, a gente precisa comprar usado, peça para esses usados, agora tem que ser separado. Eu queria outro departamento de peça. Eu falei, não, para. Como é que é? Então, esse é um desafio. A gente está trabalhando nisso também. Eu já tenho lojas que a gente já trabalha com um mecânico próprio, ligado ao gestor da oficina, e estão trabalhando muito bem. Inclusive, a própria Honda Banzai trabalha assim. É uma coisa que a gente quer replicar. Mas fura a fila ou não? Não, porque o mecânico é dedicado ao seminovo. É dedicado. Então já vai... Ele tem um custo operacional diferente. Ele não ganha por serviço. Tá, mas... Ele ganha um salário fixo. E o box? E o elevador? Ele tem elevador próprio para ele. E isso não afetou o resto? Não afetou. Mas eu acho que a grande diferença é isso estar debaixo do gerente da oficina. Isso. Entendeu? Então, assim, a gente tem um mecânico exclusivo, pago pelo centro de custo de usados. Para qualquer marca. Para qualquer marca. Pago pelo centro de custo de usados. Posso reforçar o que eu falei? Que é importante claro. Isso. Você está trabalhando na Honda, o carro que entra lá é um Chevrolet. Não tem problema. Não. Tá. É claro que a gente tem um box separado, porque a gente tem todo um padrão da montadora. Sim. A gente não vai misturar um carro de outra marca, né? Claro. Está mais o box fica dentro do setor de seminovos, inclusive. Mas a diferença, né? O mecânico usa lá a marca Carbig, porque ele é um mecânico do Carbig. Mas qual que é a diferença? Ele não usa o uniforme da concessionária. Não. Qual que é a diferença? Ele está ligado ao gerente de pós-vendas da concessionária. Isso muda tudo. Porque isso traz padrão, isso traz treinamento, isso traz foco no negócio. A questão das peças, que você falou aí também, que é um outro problema. Como é que você atende como gerente de pós-vendas, ele é responsável por peças. Ele entende que ali vai precisar, quando o carro da marca, por exemplo, Honda, né, que hoje 40% no caso do Carbig, que fica ao lado da Honda, são carros Honda, então você tem 40% já de reposição de peça. E peça Honda é uma peça com um preço muito competitivo. Sim. Dificilmente você vai buscar um mercado paralelo. Então a gente está trabalhando isso. E volto a dizer, né? Mas aí tem que comprar peça fora. Quem compra? Gerente. Qual gerente? De seminovos. O de seminovos. Não é o gerente de pós-vendas? Não. Então, gerente de seminovos daquela concessionária. Sim. Ou da Carbig. Agora eu fiquei confuso. Não, o gerente da loja Carbig. Da loja Carbig. Que fica, às vezes, na concessionária ou fora. Porque todos os usados hoje são vendidos para Carbig.com. Todos os usados Carbig.com. Seja no atacado, seja no varejo. Tá. Mas isso já está no nosso planejamento para mudar. Porque depois da digitalização, o próximo passo é ter um comprador. Um comprador para o Carbig inteiro. Uma equipe de compra. Para usados. Né? Especializada. Ele vai estocar onde? Não entendi. Vai colocar as peças aonde? Então, isso a gente vai ter que ver, mas a gente tem uma central lá dentro que pode ser, inclusive, até administrada. A gente tem hoje Porque o lugar físico é importante, porque você vai pegar um motoboy lá, um motoqueiro lá, para levar as peças para todos os lugares que tem elevador na concessionária para abastecer daquela... Entendeu como é que é? Então, o nosso grupo tem um CD de peças. Tem o CD? Tem. Que foi um trabalho também foi o Pedro muito me falou, pois é. Mas o CD trabalha para todas as marcas, inclusive. Sim, mas essa é a ideia. No CD também tem um... Pronto, aí fica mais fácil. Tem um time usado, mas ligado... Que não tem CD, como é que faz? Aí vai ter que... Botar na concessionária. Vai ter que botar na concessionária, às vezes vai ter que ter uma área específica para isso. Mas cada uma tem um desafio diferente. Para a gente fazer essa digitalização de preparação, era tão diferente uma preparação de uma loja com a outra. Nós levamos 8 meses entre mapear e digitalizar. Unificar. Só isso. Não chegou na digitalização ainda não. Mapear o processo. E é um tema sensível. A gente está até falando muito dele. Nós estamos falando de um gasto de 4 a 6 milhões
né? Que é muito dinheiro, Muito. que pode também ficar dentro da concessionária uma boa parte. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer cada vez mais, né? De ficar esse dinheiro na concessionária. Nos Estados Unidos a gente vê, pô, todo mundo faz dentro da concessionária, Claro. paga aquela mão de obra e aqui no Brasil a gente tem uma questão de impostos e tal, que o nosso mecânico é mais caro, o nosso custo operacional maior. Então, assim, a gente tem que... Qual é o ticket médio de reparação hoje? 1,6 a 2 do valor do carro, do ticket, do valor do O carro. valor do carro. Então, um carro de 100 mil é R$1.600. Entre 1.600 e 2.000 2.000. reais. Lembrando que, assim, quando foge muito disso, a gente vai para o repasse, né? Então, a gente tem essa... Na entrada, né? Você descobre na entrada. Exato. Então, e a decisão, como é que faz? Assim, é interessante. Entrou um carro. Sim. Custo de reparação lá no autoavaliado deu R$1.500. Sim. Aí você descobriu que era 10. Sim. Tá, aí você fica entre reparar o carro e vender no varejo, deixar como está, vender no atacado. Como é que toma essa decisão? A gente tem um comitê. O comitê É um que toma comitê essa rápido, decisão. né? Não é um comitê não. É um comitê ali que aí envolve o gerente de atacado, o gerente geral e o gerente da loja. Porque a gente tem que avaliar se o valor vai ultrapassar o valor de mercado do carro, né? Exato. Porque às vezes também vale a pena. Por exemplo, nós temos que gastar 10 mil, mas, pô, 5 mil é pneu. Pronto. Mais 1.000 de para-choque. 6. Pô, o carro não... Não estamos falando de um carro problemático, nós estamos falando de um carro que tem um desgaste natural. Tem que trocar mais um motor de arranque, sei lá, uma coisa simples. Já deu 10. Desabonar o carro. Entendeu? Então, assim, a gente tem esse comitê, que é um comitê rápido, a gente tem um grupo de WhatsApp que faz isso. Então, a gente coloca isso lá. O próprio gerente, quando ele vê que extrapolou, ele já falou, olha, entrou, esse valor, vamos decidir o que a gente vai fazer. E a gente toma uma decisão rápida. Aí você fala, pô, esse aqui é um Honda, esse aqui é um carro que a gente sabe que resolvendo isso não vai ter retorno, não vai... Tem carros que você fala assim, tem problema crônico. Aí você fala, esse carro aqui vai arrumar, vai estragar de novo. Vamos pôr o repasse. Se isso está estragado, vamos arrumar, não vamos arrumar não, já vamos pôr o repasse, que você vai dar... Quando eu falo que a gente vende 20 mil carros com probleminhas todos os meses, faz parte. Mas isso vai estar avisado. Claro, fundamental. Olha, o carro tem esse gasto. Inclusive, o nosso setor de atacado, pra você ter uma ideia, tem 10 pessoas. Eu tenho gente para, inclusive, fazer input desse orçamento complementar dentro do leilão. Perfeito. Isso é Entendeu? maravilhoso. Eu tenho isso. Né? Então, hoje, o nosso leilão, o que tem de informação adicional lá, depois que o carro já entrou, mas E porque, assim, eu vejo muito anunciante, né, muita concessionária e quem está trabalhando lá para anunciar os carros, para postar, para publicar os carros na plataforma do Autoavaliar, o cara não quer perder tempo, ele acha que quer perder tempo. Colocar informação. É muito interessante isso, né? Mas ele está vendendo bem, 60, 70, 80, 100 mil reais ali e não quer perder um minuto a mais, 2, para colocar mais uma foto, mais um vídeo, mais um laudo, mais uma informação de orçamento, escrever corretamente o problema do carro. As pessoas ainda não se deram conta disso, né? Por que será? Caporal, acho que essa coisa é muito simples, é uma frase. Nenhum consumidor de nada gosta de comprar coisa no escuro. De nada. Se comprar, vai comprar uma vez. Se comprar der certo, ufa. Mas se comprar der errado, não compra de novo. Exatamente. Não compra de novo. Então, essa questão de querer transferir o problema pro comprador é uma vez. Tem erros também? Tem. Claro. Perito avaliou errado, passou pela mesa. Tem. Vai acontecer? Vai. Mas tem cuidado. Mas tem cuidado. E tem gente para responder. Tem gente que ele vai ligar lá e vai falar, olha, deixa eu explicar, vocês não falaram isso. Pô, realmente você tem razão. É o bom senso. Né? Aí entra também o autoavaliar com essa questão do relacionamento. A gente faz a arbitragem de você tudo faz isso. essa arbitragem. Claro. É muito bom falar autoavaliar. Nós estamos nesse impasse aí. Então. E sempre é um consenso. Sempre. Claro. Tanto é que nossa recorrência é muito grande. Nossa recorrência de... Isso é muito bacana. Hoje as pessoas já, às vezes até negligenciam. Às vezes o comprador nem abre um laudo nosso. Porque a informação está tão fidedigna com o laudo. Que bacana. Que nem abre o laudo. Né? E às vezes ele até liga e fala, pô, cara, mas você não falou que tinha um negócio? Eu falei, meu amigo, olha no laudo. Pô, eu não olhei. Tava no laudo, entendeu? Então, assim, porque tamanha a confiança que ganha no nosso negócio. Hoje a gente está fazendo mais de 200 carros lá no negócio com vocês. Entendeu? Isso foi muito bom. Muito bom. A gente acabou não falando de concessionária. Pois é, você começou a falar do... que o usado tem tanta coisa, né? O usado tem muita coisa. Você estava coisa. falando da transição para Banzai. Foi. Né? Então, eu assumi a Banzai hoje é uma das 3 maiores concessionárias que o nosso grupo tem, né? Em rentabilidade, em volume, faturamento. É uma concessionária
Eu estava até falando agora há pouco com você como que é impressionante como que a Honda é extremamente organizada, extremamente presente na vida do concessionário. Está sendo uma experiência muito legal para mim. Eu já vim de concessionárias, tá, mas eu vejo que a Honda tem isso um cuidado maior, né, assim, com a saúde do concessionário também. E isso a gente vê que faz muita diferença no nosso negócio lá na ponta, né? Ela tem um zelo muito grande com o cliente e isso também gera uma cultura do nosso grupo. Então eu também estou experimentando uma montadora também que tem essa questão de manter a lealdade do cliente para a vida inteira, mas assim, a gente vê que isso é a premissa deles, né? Tanto é que a marca de maior lealdade, vocês mandam os relatórios lá para a gente, muito bons os relatórios vocês mandam lá pela Mega Dealer, né? Espetacular. Aquilo ali eu fico assim, ó, esperando a data para poder chegar. Que bacana, que bacana. Então a gente vê essa questão da lealdade Honda e nada mais é do que consequência de um trabalho que a montadora faz junto com a sua rede de concessionários. E eu agora voltei, né, onde a gente estava falando, voltei agora a cuidar da parte de pós-vendas, peças, funilaria, né, também está dentro de pós-vendas, e FNAI. Então, está sendo muito bom resgatar isso e está sendo muito bom usar também muita coisa que a gente fez no carro usado, que a gente construiu, estamos replicando. Porque o carro usado você tem que ser muito analítico. Muito. Então, quando eu saí lá de uma análise de 800 carros, a gente fazia 1 a 1. A gente tinha comitê de pricing semanal, olhando carro a carro. Olha só. E vou para 16 versões. Você vê que você tem um pouco... Essa bagagem facilita essa análise de versão, vendas por versão. Mas aí os seminovos não ficam debaixo de você na concessionária? É uma cogestão. Cogestão, né? Eu fiquei 3 anos, eu tinha um gerente geral abaixo de mim no Carbig, e eu sempre, nos últimos 3 anos, eu já o apresentava como futuro diretor do Carbig. As pessoas falaram assim, mas você está saindo? Eu falei, não, mas eu já estou formando o meu substituto. Então eu vim 3 anos fazendo isso. 3 anos as pessoas falam assim, aquela cadeira ali, ó, é minha, mas daqui a pouco é dele. Que é o Haroldo, né? Cara fantástico, uma pessoa acima da média. E está fazendo um trabalho melhor que o meu, inclusive. Assim que é bom, né? Você sai, a pessoa que está lá tá dando mais resultado, mais lucro, isso que é bom. E a gente está nessa gestão da Banzai e um trabalho muito Mas a bacana. Banzai, vamos lá, entrou um carro usado na troca. Tá. E aí, quem avalia? A Carbig? Carbig. Carbig avalia. Toda a gestão de seminovos é da Carbig. Então, aí o gestor de seminovos da Carbig conversa com o gestor de novos da Banzai para acertar num valor que dê para o cliente fazer o negócio. Sim. É assim que funciona. Sim. E o que a gente está implantando, que eu acho que é muito importante falar isso aqui. Lá no Carbig, a gente sempre foi muito... nós temos que melhorar o aproveitamento das avaliações, tem que melhorar a captação, melhorar o trading. Sempre foi muito... nas costas do carro usado, essa questão de obter esse objetivo. E quando eu vim para o zero, eu falei, olha, eu nunca concordei com isso, então vou mudar isso aqui no 0 km da Banzai. Que é o quê? Se você perguntar hoje para o gestor de carro zero da sua concessionária, qual que é o percentual de abertura de avaliação do vendedor dele? O percentual de captação, o percentual de trading? Ele sabe? Ele sabe. Não sei se sabe. Deveria saber, né? Por que um vendedor... Principalmente que você não tem carro de entrada, né? Os seus carros, basicamente, são de troca, né? Todo mundo, assim, Sim. hoje em dia. Sim. Né? O carro de entrada é o carro usado. Sim. E aí a pessoa não controla isso. Aí você fala assim, como que um vendedor que senta ao lado do outro capta 50% de trading e o outro capta 10% todo mês? Entendeu? Então, assim... e aí essa média ali dos 10 e dos 50, às vezes vai lá para 20, e aí a mesa de avaliação lá toma porrada. Então assim, poxa, você tem que melhorar a captação. Mas peraí. Você tem 5 que trazem uma captação boa, você tem 3 que trazem uma ruim. Peraí, não tem um problema lá na ponta? Né? Então hoje, desde que eu entrei lá, eu venho trabalhando muito isso com os gestores. Eles e eu vou te abrem falar. Arquimedes lá para ver? Sim, e vou te falar. E a gente também jogou isso para o nosso Tableau, mas o Arquimedes traz um pouco mais de análise que a gente precisa. E eu vou falar com você.
a captação da Banzai, depois que eu fiz essa transição, ela aumentou muito. E captação significa o seguinte: você está vendendo zero na troca, né? Sim, exato. São dois negócios. São dois né? negócios. Porque às vezes o cara olha, você está captando. Tá, mas espera aí, eu estou captando porque eu quero vender o zero. Né? Sim, eu sim. quero vender o zero, eu tenho que vender É o uma zero. venda. Então, É são venda. duas, né? Sim, são duas. É uma venda de zero, que eu estava falando. Uma venda de usado zero, e usado você vai vender depois. Eu aprendi, e vocês, inclusive, que me proporcionaram isso, eu gosto muito dele, o Luiz Reze. Certo. Luiz, continuo esperando você aqui. Luiz. Tá bom? Tô olhando só para você, meu irmãozinho. Tá bom? O Luiz, eu tive em duas oportunidades lá e eu gosto muito dele. E o Luiz, primeira pergunta que ele faz para o gerente de zero: quantos usados captou? Depois ele pergunta: quantos vendeu? Quantos vendeu? Zero. Quantos carros zeros venderam? E uma outra coisa legal é que ele mede o vendedor por negócio. Então, assim, quantos negócios você fez? Aí eu fiz 10 vendas de carro zero e 0 captação de usado. E o outro? O outro vendeu 7 carros zero e pegou 5 usados. O outro foi melhor que você. Então ele fala assim: quantos negócios você fez? Negócios. É isso. Eu meço, né? Eu tenho conversado com o Luiz sobre isso. Então, eu comecei a medir pelos negócios que ele faz. Não importa se é compra ou venda. Eu quero que ele faça negócio. E agora a gente está incluindo isso lá também no consórcio. Né? Para a gente poder também. O consórcio também vira um outro negócio. Porque o consórcio também é a terceira venda. Você falou de duas, é a terceira. Porque depois, quando o cliente. É a terceira e quarta, porque o cliente entra com usado, pega um zero. Aí eu vendo o consórcio. Aí depois ele, contemplado, compra um carro de novo comigo. E entra com a troca de novo. Mas existe uma dificuldade. Eu amo consórcio, já vendi consórcio a vida inteira. Tá? Mas existe uma dificuldade no vendedor de carro zero de fazer uma venda futura. Né? Ou seja, ele vender um consórcio junto com o carro zero. Porque é a coisa mais legal. Fala assim: quando você pretende trocar esse carro? Então, peraí, já vou facilitar a tua troca aqui nesse momento. Vamos fazer o seguinte: você vai já comprar um consórcio, né? Porque daqui a 2 anos você já está com o carro praticamente pago e vem aqui, dá esse já de lance, a gente já acerta tudo. Pode ser isso? Não? É isso? Esse é o ideal. Né? O ideal é, sim, o vendedor fazer esse trabalho. E a gente quer cada vez mais implementar essa cultura. Mas eu fui numa concessionária, eu fui fazer um benchmarking de consórcio mês passado, lá no Rio de Janeiro. O consórcio Honda me levou lá nessa concessionária e falou: olha, eles são 20% das vendas nossas no Brasil são deles. E a primeira frase que ele me falou, eu já podia até ter ido embora. Ele falou assim, falei: cara, qual que é o segredo? Ele falou: aqui a gente não oferece consórcio, aqui a gente vende consórcio. Falei: posso ir embora. Posso ir embora, porque isso muda tudo. Então ele não tem, a meta do vendedor não é oferecer um consórcio, é vender o consórcio. É vender. E quando você faz isso, quando você tem esse mindset, você faz um monte de programação por trás. Você coloca ali a carta de premiação do vendedor, vinculando alguma coisa nesse sentido. Claro. Né? Você parabeniza um vendedor que às vezes não vendeu, não bateu a meta de carro zero, mas somando com o consórcio ele bateu. Você parabeniza, então muda o mindset. Muda, é fundamental isso. Mas ao mesmo tempo eu acho que o vendedor de carro zero, ele menospreza o vendedor de consórcio e menospreza o produto consórcio. E ele não entende direito de consórcio. Porque tem que entender, tem que saber. Quando fecha um grupo, por que faz a primeira assembleia, né? O que é um fundo de reserva, o que ele recebe de volta. Ele tem que entender tecnicamente do produto. E muitas vezes ele não liga para isso. Ele tem que comprar um. Exatamente. É isso. Ele tem que sentir na pele. Né? A mesma coisa eu falar para você sobre um casamento, você nunca ter casado. Ou quer ter um filho, eu nunca tive filho. Mas eu vou dizer para você, você só sabe, você tinha uma ideia antes de ter filho, o que era? Na verdade, antes de casar, você já tinha ido do casamento, não tinha ido do casamento? Já tinha muito, eu não sabia o que era. Então é a mesma coisa, né? Tem que comprar um consórcio e viver um consórcio. Mesmo comprando, ele tem que aprender tecnicamente o que está por trás, né? Como é que funciona. Porque é um mecanismo maravilhoso. Né? Esse é o primeiro passo. Treinamento. Então, assim, eu voltei, né, do Rio, falando assim: dá para fazer. Dá para fazer. Se lá faz, dá para fazer aqui. Então, é algo que a gente vai agora trabalhar bem forte para ter essa recorrência de vendas. O carteiro de consórcio é coisa maravilhosa. E às vezes a gente fica também, Caporal, achando que, poxa, eu vou
cliente vai ter que comprar um consórcio, ele não vai ter condições de ficar pagando ali. Ele acabou de comprar um carro, vai ter que ficar pagando mais R$1.500, R$2.000 por mês. Tem carta de 500, tem carta de 600. Tem. O importante... É o vínculo, exatamente. Amarrou ele aqui, Pronto. ele já está pronto para comprar outro carro Acabou. depois, você dá um jeito. Acabou. No... Então, assim, é um complemento. dá para facilitar o vendedor também. Entendeu? Mas ele tem que acreditar nisso. Tem. Ele tem que ser cobrado, que nem você falou, ele tem que ter consciência disso tudo, tem que estar no objetivo dele, né? E ele tem que ser valorizado por aquilo também. Né? Pela venda do consórcio também, para não ficar uma coisa de segunda categoria. Não só financeiramente. Não, reconhecido. É reconhecido mesmo. É claro. Isso aí. É isso aí. Esse é o caminho. Muito bom. Esse é o caminho. Meu, sensacional. Muito obrigado. Vou te dar um presente. Eu quero. Dá para você ter vindo aqui. Certo? Olha só. Eu sei que você gosta de vinho como eu. Tá aqui, um vinho italiano para você. Ô, Caporão. E uma camiseta do The Dealers. Olha aqui. Muito bom. Vamos lá, Muito obrigado. E uma camiseta Muito obrigado. para você desfilar e embriagar.